principalmente entender as tuas emoções. Eu sempre falo, trabalho com inteligência emocional já há muitos anos. E é uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: você precisa ter autoconsciência das tuas emoções e saber também controlar, gerenciar. Só que para você conseguir controlar, para você conseguir gerenciar, você precisa ter o quê? Primeiramente, consciência das tuas emoções, né? Talvez algumas pessoas pensem assim, mas como que eu não vou ter consciência das minhas emoções? Isso é uma coisa que todos têm. Não. Incrivelmente, não é assim, não são todos que têm. Então, por isso, quando a gente fala o perfil, né, inteligente emocional, por isso que esse tema, como tu acabou de falar, né, é tão batido, é tão importante por esse motivo. Primeiro, a gente se tornar consciente das tuas emoções. E claro, vamos um pouco além disso. Também você entender as emoções do outro, que aí entra também um dos pilares, que é a empatia. Mas uma coisa que eu sempre digo: como que você vai compreender as emoções do outro se você não consegue entender as suas? Parte de eu me conhecer, de eu me entender, né? Mas já adianta que se você está acompanhando a gente sabe que você é empresário, né? Que você empreende, que você está aqui no podcast da M8 por causa disso. A gente vai te levar para um sucesso na sua empresa com esse tema. Fique tranquilo, tá? Eu tô dizendo isso, Almiro, porque a maior parte não tem paciência para isso. Ah, sim, não, E isso já demonstra falta de inteligência emocional, né? exatamente. E aí, então, já que o pessoal não tem paciência, eu já vou dar aqui já de spoiler de início, de que eu vou trazer um exemplo, eu já preparei aqui um exemplo para o pessoal já começar a aplicar. Então, mais à frente aqui do nosso podcast de hoje, eu vou trazer uma atividade prática, né, para quem trabalha com vendas, né, seja vendedores que talvez estejam assistindo aqui o nosso podcast, gerentes de vendas, todo mundo que trabalha com venda, tem muita gente que trabalha com vendas, né? Às vezes não necessariamente diretamente, mas também indiretamente. Eu vou trazer mais à frente uma dica para vocês, uma atividade para vocês já colocarem em prática e já começar a ajudar vocês. Principalmente no que tange à frustração. Frustração sobre vendas, que a gente sabe que é um grande desafio aí para quem trabalha com vendas, né? E tá dentro também da inteligência emocional para ajudar com isso. E quando a gente para entender que inteligência emocional é fundamentalmente eu me entender e eu entender o outro, né? Uhum. Conseguir fazer essas duas leituras e chegar numa equação em comum, né? Uhum. Fala diretamente sobre venda, né? Fala diretamente sobre venda. Porque uma venda, ela é uma relação que acontece entre duas pessoas. Ah, Thiago, mas é a empresa que vende? Não, eu tenho uma pessoa ali representando a empresa. Sim. Seja vendendo pelo WhatsApp ou vendendo presencialmente. Então, existe essa questão da interface humana, né? Que versa muito sobre inteligência emocional, né? Uhum, sim, é como tu falou, né? São duas ou mais pessoas, né? E é comunicação, né? Vendas é o quê? É comunicação. Então, esses pilares, né, até quais são os pilares, a gente depois vai falando aos pouquinhos, através de exemplos de cada um deles, né? Mas quais são os 5 pilares da inteligência emocional, né? Autoconhecimento já começa por aí, que eu falei antes, né? Consciência de você mesmo, das suas emoções. Depois, autocontrole, que é você conseguir gerenciar, controlar, como já fala, né? O nome autocontrole, essas emoções. A empatia, que aí entra um grande diferencial nas vendas, né? No relacionamento entre 2 ou mais pessoas, como tu falou, na comunicação. E eu tenho uns cases que eu vou trazer para vocês aqui, de cliente que eu orientei nessa linha, Uhum. que deu um resultado sensacional na venda. Uhum. Sim, as empresas têm estatísticas disso, de aumento de 25% em conversão de vendas, 15%, e é representativa essas estatísticas, né? Eu também trago, depois, a gente tem tanto exemplo, né? Seja de cliente que a gente atende, ou nosso, né? Depois eu vou dar um exemplo, quando a gente chegar mais à frente, um exemplo que eu vivi numa loja de cosmético, mas vou deixar para falar mais à frente. Aí depois a gente entra, né, faltou 2 pilares, né, a habilidade social e também a motivação, você se manter motivado, né, a motivação é algo que é intrínseca, mas é isso aí, vamos lá. Que nem sempre é fácil manter motivação, né? Vamos lá, o que que te motiva? Começa por aí, o que que é que te motiva? Daí, a gente ainda vai ter um episódio sobre isso aqui no podcast, falando sobre propósito. Uhum.
né? Mas vamos guardar um pouquinho essa seara, né? Mas o que te motiva parte muito do propósito. Então, muitas vezes a pessoa não consegue se motivar por uma questão de que ela não está vivendo aquilo que ela escolheu ou que ela gosta, né? Não toca o coração dela. Mas quando eu trouxe ali motivação, é mais porque eu acredito que vai amarrar com o que tu vai falar depois ali do como lidar com o não. Como não desmotivar com o não, né? Que não é fácil. Não, exatamente. E quando a gente fala especificamente inteligência emocional para a venda, o que tu acredita que um vendedor possa ter de comportamento que ajude ele a criar confiança com um potencial cliente? Chegou um cliente lá na loja, é frio, só viu a vitrine, entrou, ou é alguém que te chamou no WhatsApp, o mais comum. Quanto custa? Direto no WhatsApp, não tem nem bom dia, né? Já quer todo mundo o preço. Quais são os comportamentos que um vendedor deveria ter para estabelecer uma relação? Porque a venda, ela, primeiro passo dela é criar uma relação. Isso. E aí? O que eu vejo na prática, o que traz mais resultados para as empresas, né? Isso, inclusive, como eu falei antes em estatísticas, é justamente a empatia. Né? Quando a gente. Muitas vezes as pessoas, inclusive, não entendem empatia, né? Porque acham que empatia é aceitar ou concordar com o que o outro está te dizendo, mas não obrigatoriamente é isso. A empatia é principalmente você entender, você compreender. Quando você compreende, não quer dizer que você vai aceitar e que você vai concordar com aquilo, mas você compreendeu. Né? Então, primeiro vamos nivelar aí o conceito de empatia, né? O que é empatia. E aí dói fazer esse movimento que você falou. Por quê? Porque se a pessoa tem um primeiro entendimento de que empatia é eu concordar com o outro, seria a mesma coisa que eu dizer que empatia é eu admitir que eu estou errado na minha opinião ou na minha visão. Porque se eu vou concordar, a gente está debatendo sobre algo numa venda, certo? E aí eu ponho um argumento, você põe outro, diferente. Então, se eu concordar com você, eu estou indo contra mim. E ninguém quer errar. Ninguém gosta de errar. Então, eu achei muito válido esse ponto que tu trouxesse agora, porque a empatia, o fato de você reconhecer, não é concordar, né? Mas o fato de você reconhecer e entender o porquê que a outra pessoa está tendo aquela visão ou aquela opinião, sem contaminar a sua autopercepção, é libertador quando você chega nesse ponto. Com certeza. E aí, para o vendedor, para quem trabalha com vendas, né? Seja, como a gente falou antes, o vendedor que está ali na ponta atendendo o cliente, ou o empresário, né? Ou o gerente, né? O gestor dessa equipe de vendas. Por que a empatia faz tanta diferença nas vendas? Que é justamente você compreender qual é a necessidade do teu cliente. Né? Porque nem sempre o teu cliente vai verbalizar, assim, verbalizando para você o que ele realmente necessita. E também tem isso, lembra que a gente falou antes de consciência? Também existe o fato de que existem clientes que não têm a consciência do que eles necessitam, porque também existe a diferença entre desejo e necessidade, né? Então, qual que é a real necessidade? Então, um vendedor, digamos assim, estratégico, com uma inteligência emocional e que aí tem muito sucesso em vendas, tem uma taxa de conversão altíssima, e aí, inclusive, às vezes ficam comparando, nossa, por que fulano tem tanta facilidade para vender e a grande maioria não tem toda essa facilidade? O que é que o fulano tem de tão, assim, incrível que tem toda essa facilidade para vender? Eu percebo, como eu falei antes, na prática, é isso. Você compreender a necessidade do teu cliente. Muitas vezes, você, vendedor, precisa ajudar o teu cliente a compreender a necessidade dele. Porque, como eu falei, nem sempre o cliente vem pronto. Às vezes tem aquele cliente que vem, que bom, né? Mas nem sempre ele vem pronto. Então, por isso que entra aí o pilar da empatia, eu vejo um diferencial. E eu vou ser um pouco polêmico aqui. Tem muita gente que defende que para você ser um bom vendedor, você precisa ter uma boa oratória. Eu não concordo. Não quer dizer que isso não contribua. Eu ia falar. Mas, se você, vendedor, focar simplesmente em desenvolver oratória, você vai se tornar um ótimo palestrante chato que ninguém quer comprar. Ou todo mundo vai ficar muito fantasiado com
a história que você está contando, mas na hora de abrir a carteira não acontece. Aham. Eu acredito que... Até vou dar um exemplo meu que aconteceu, tá? Eu, particularmente, acredito que tenho uma oratória razoável. Uhum. Eu tinha uma moça que trabalhava comigo. E até por perfil comportamental, não era o forte dela a oratória, comunicação. E veio um cliente para negociar e eu entreguei esse cliente para ela negociar e vender. E no meio do processo, eu entrei, eu apareci e eu conversei com a pessoa. Depois eu recebi o feedback de que quase não fechou por causa da minha presença ali. Por quê? Perfil, empatia. Ela já estava conectada com a cliente. Ela já tinha ouvido, já tinha entendido. Uhum. E aí, essa questão da oratória acaba... Não sei se a palavra é inflando o ego, não é isso. Mas acaba deixando esse vendedor com uma boa oratória muito mais confiante. Uhum, sim, com certeza. E isso pode virar um excesso de confiança que vai fazer ele não entregar toda a empatia que ele poderia. E às vezes aquela vendedora que não tem uma boa oratória, mas que é paciente, que ouve, que conecta, tende a vender muito melhor do que aquele que fala muito. Não é? Uhum. Porque quando fala, né, conecta, é o quê? A habilidade social. Outro pilar da inteligência emocional. Se bem que assim, né, a oratória, ela sim é importante, né? Com certeza ela é importante, até porque ela trata também posicionamento, né, carga vocal, você saber falar, quando falar. Então, eu vejo sim como importante. Eu trouxe aí porque as pessoas, elas focam tanto, hoje em dia se foca tanto que vendedor é oratória, e ninguém traz a questão da inteligência emocional. Que a diferença está exatamente no que tu acabou de trazer. Eu vejo assim, oratória mais inteligência emocional, não apenas. Agora você acabou de trazer o ouro, né? Não apenas a oratória.